Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 239, a segunda parte do episódio da semana passada, Arborização e Mudanças Climáticas. Já estou aqui na bancada com os meus companheiros de podcast, professor Gustavo Ferreira, professor Rubens do Amaral. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Gustavão? Como é que você está? Tudo certo, né? Hoje eu estou num lugar diferente, né? Exato. Estou fora de Brasília aqui, estou numa estrutura provisória, mas vai dar tudo certo, né? Eu vim ministrar um treinamento aqui em Uberlândia. Já estou de volta também, mas coincidiu aí com a data de gravação. A gravação, né? E hoje a gente vai continuar, né, o papo que a gente estava tendo na semana passada, né, até para ampliar os horizontes para os novos episódios, né? Então, para a gente sair dessa questão mais da experiência do Rubens aí, né, nas questões relacionadas a mudanças climáticas e entrar num escopo mais geral, né, de mudanças climáticas. Beleza. Tudo bem, Rubens? Como é que você está? Opa, tudo jóia, né? Sempre gostoso estar aqui com vocês nessa conversa. Na verdade, assim, só recapitulando um pouco do que a gente conversou no episódio passado, né? A gente tratou muito sobre adaptação e mitigação, né? Na perspectiva da arborização. E aí, em cima disso, a gente conversou muito sobre a importância das florestas urbanas, né? E como aqueles núcleos, né? E corredores são formados e são muito importantes, né? Para trazer serviços ecossistêmicos. E aí, a gente chegou, então, no momento que a gente foi falar um pouco, né? Sobre a experiência que eu tive em Belo Horizonte, né? Agora, que foi justamente o início do meu mestrado, né? Que foi uma experiência muito rica e que eu avaliei alguns trechos de floresta urbana. Né? Então, acho que a partir daí a gente pode começar a retomar. Né? Vocês querem chamar a atenção a alguma questão que seja mais importante? Ou a gente Não, eu acho que a partir daí mesmo. A gente falou sobre mitigação, sobre adaptação, e falamos também sobre o caso de Medellín, comentamos, né, a questão, os aspectos relacionados ao sequestro de carbono, e eu acho que retomar a partir dessa questão de Belo Horizonte vai ser bem legal. É uma vivência interessante do seu mestrado e que traz uma compreensão importante para essa temática de arborização e mudanças climáticas. Vamos por aí. Vamos. Não, só um detalhe, assim, falando um pouquinho sobre Medellín, né? Hoje eu fazendo o post que saiu na semana passada, né? Eu entrei um pouquinho justamente como é um exemplo prático, né? De como a gente pode realmente fazer essas adaptações e mitigações. E aí eu pesquisei alguns dados, né? Por exemplo, a gente falou sobre aqueles 30 corredores ecológicos, né, que foram traçados em Medellín. Mas no processo, a partir de 2016, eles implantaram ali, conectados a esses corredores, cerca de 120 parques. Isso é uma coisa muito interessante, né? Só 2 desses parques sequestram cerca de 40 toneladas de carbono ao ano também. E foram plantadas, né, nesse processo todo, até os dias de hoje, mais de 880 mil árvores na cidade. Né? Isso assim é muito importante, porque com isso eles conseguiram resolver 3 pontos muito interessantes, né, de destaque. A diminuição de temperaturas, que a gente falou no último episódio, né, de 2 a 3 graus centígrados, mas Medellín também, por ser uma cidade de vale, né, sofre muito com poluentes e material particulado. Então, assim, essa quantidade de árvores que foi implantada nessas estruturas ecológicas também foi muito importante para a diminuição das doenças respiratórias e também trouxe uma biodiversidade nativa, selvagem para dentro da cidade, que, por exemplo, melhorou muito as questões das pragas urbanas. Então, a gente vê exatamente como realmente a questão da mitigação, né, ela gera serviços ecossistêmicos e benefícios para a população, desde que estejam associados a uma estrutura coerente, já, de corredores, manchas e trampolins ecológicos. E agora, o que a gente vai falar é um pouco o seguinte, né? Como é que essa mancha, esse corredor e esse trampolim ecológico vai funcionar de forma eficiente, né, para trazer esses serviços ecossistêmicos? E para isso a gente tem que entender, basicamente, é uma coisa que parece muito simples, né? A gente tem que ir para a microescala e entender
como uma árvore funciona, né? Para então essas árvores elas poderem cooperar em conjunto, né? E aí o que aconteceu, né? Eu estava no meu mestrado em Belo Horizonte, conheci na época a professora Maria Rita Scott Muse, que coordena o Laboratório de Recuperação de Áreas Degradadas na UFMG. O meu mestrado, né, na Escola de Arquitetura é um mestrado multidisciplinar, então eu tenho essa sorte, né, da gente estar sempre conversando com outras áreas. Eu posso falar que essa mulher ela mudou meu mundo, né, sabe? Me jogou no mundo da biologia, e eu sou muito curioso, né, e a gente foi trabalhando em cima disso. E ela falou, Rubens, vamos começar a trabalhar investigando como é o sequestro de carbono no solo. E é muito interessante, assim, que eu tinha uma ideia que eu olhava, assim, as ruas arborizadas de Belo Horizonte e falava, nossa, que beleza, né? Assim, né? Todas essas árvores aí plantadas nessa calçada, isso deve estar funcionando maravilhosamente bem. E quando eu fui estudar o ciclo biológico do carbono, eu falei assim, gente, a gente não entende nada, né, do funcionamento de uma árvore, sabe? Na hora que a gente vai estabelecer a arborização. Na verdade, a gente coloca as árvores, né, principalmente no sistema viário, em uma condição extremamente sofrida, né? Eu sempre faço aquela metáfora de é como se você tivesse um carro com radiador, né? Quando os carros tinham radiador, e você ficava acelerando, 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 e o carro estava andando a 30 km por hora. Mais ou menos isso. E aí a gente selecionou 3 trechos de florestas urbanas, né? Considerando, a gente lembrando que floresta urbana é o conjunto de toda a arborização que existe na cidade. Então a gente foi para o Parque Municipal das Mangabeiras, que foi um parque que tem uma história já foi um objeto de mineração, foi degradado, e tem um projeto excepcional do Burle Marx, eu diria até que foi um dos melhores projetos que ele fez no fim da carreira, quase trabalhando muito no que a gente poderia chamar de uma recuperação ambiental associada ao paisagismo, né? Na sequência também a gente foi para um exemplo extremo, que é a Praça Raul Soares, que na verdade é uma rótula, né, composta basicamente por aquilo que a gente tem no Brasil, que a gente chama de praça jardinada, ou seja, árvore plantada, entendeu, sobre um tapete de gramas, né, com um paisagismo, uma tendência um pouco neoclássica. E fomos para o Parque Municipal Américo René Janete, que ele fica ali no meio, né? Ele tem tanto áreas, porque ele é de paisagismo inglês, que tenta remontar e reconfigurar mais ou menos o que é uma floresta, mas não se engane, às vezes ele impacta, porque, por exemplo, o paisagismo inglês, você tem um rio, aí às vezes eles vão e fazem 1000 curvas, mudando o rio para ele ficar mais romântico, vamos dizer assim, isso acaba degradando também, mas no final das contas é uma floresta muito parecida com a do Parque Mangabeiras, né, com árvores e, sobretudo, uma serrapilheira considerável. E também o Parque Municipal ele tem também áreas de paisagismo neoclássico, muito próximo à Praça Raul Soares. Então ele foi mais ou menos em cima dessa linha, né? E aí o que eu fiz? A gente foi fazer parcelas, né, como a gente falou, de 50 metros quadrados, né, que, por exemplo, no Parque Municipal das Mangabeiras foi quando eu debutei na vida do que seria uma saída de biólogo, né, porque eu, arquiteto, né, aí a Maria Rita falou, não, você tem que usar perneira, senão você não entra aqui. Por que perneira? Ah, porque tem cobra. Ah, tem cobra. Né? Não sabia. Tudo bem. Hã? Não Não sabia, imaginava. né? Pois é, então tá, Isso é um tudo bem. equipamento fundamental para fazer trabalho de campo. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. É muito comum, antes da pandemia, eu fazendo saída de campo com os meus alunos da graduação, de vez em quando os artistas chegam de short e chinelo para ir para o campo. Aí você olha para o cara e fala, você vai aonde assim? Ele diz assim, eu vou passear aqui com a turma e tal. Eu falei, vai não. Né? Porque para você ir para campo você tem que ter toda uma série de EPIs, né? E é fundamental, porque já houve casos de morte em saída de campo, né? Então não é brincadeira. Mas as pessoas acham que vão para um passeio lúdico, para olhar as coisas. Eu tive uma professora na graduação que ela dava de saída de campo da porta do ônibus. Ela ficava na porta do ônibus, a gente ficava nas janelas, aí todo mundo via para um lado do ônibus, aí ela mostrava, tá vendo aquilo lá? Tá vendo aquilo lá? Isso é isso, aquilo outro. Ninguém botava o pé do lado de fora. Mas o cara tem que sentir, tem que entrar e tem que ver como é que é. E aí um EPI como perneira é fundamental para evitar um problema, né? Imagina, já tive colega também de instituto que em saída de campo foi picada por cobra, e aí é um problema imenso,
né? Se não tiver soro antiofídico, é um problema maior ainda, ou seja, você tem que estar preparado para esse tipo de perrengue, né, no campo. Mas é fundamental. Não, e muitas coisas eu acabei aprendendo, né? Bom, no caso, assim, a gente selecionou 12 variáveis, né? Que, no caso, assim, claro que a gente tinha que calcular o carbono em biomassa arbórea, né? Aquele medido na altura do peito, né? Também a gente levantou também o carbono na vegetação herbácea e arbustiva, né? Sobretudo para entender também como é que funcionava nos gramados, que isso é uma coisa que a gente vai conversar. O carbono em biomassa em serrapilheira e o número de árvores, né? E nas amostras de solo, né, foi muito interessante, porque deu para mandar para os Estados Unidos, né, para uma análise de espectrômetro de massa. Então, por exemplo, a gente começou com o carbono isotópico 13, né, que eu falei por alto na última aula, mas é um carbono muito interessante, porque ele me diz se aquela área um dia já teve uma floresta, né, e, de certa forma, eu posso falar que essa área é um pouco mais propícia para eu, por exemplo, construir um trecho de floresta urbana, porque esse carbono ele não se perde, desde que não seja solo exposto, né? O nitrogênio isotópico 15 também, né? Que nesse caso vai me dar realmente se aquela área está sendo adubada ou não, né? Percentual de carbono, percentual de nitrogênio, a relação carbono-nitrogênio, que quanto mais próxima de um a gente chama de que é uma maior estabilidade ou saúde, né? Daquele trecho de floresta, né? Mas sobretudo, né? O carbono sequestrado em ácido úmico, que a gente vai dizer o processo de formação dele, que na verdade é quase o ouro, né, eu digo, né? Se você quer realmente ter serviço ecosistêmico, você tem que fazer com que a área tenha, né, desenvolva ácidos úmicos, né? E foi muito interessante porque depois todo esse material que eu coletei foi para o laboratório, Maria Rita foi muito bacana, abriu o laboratório dela para mim, e lá estava eu me secando a amostra de solo, foram 3, que nem você falou, né, Gustavo? A cada ponto, foram 39 pontos no total, né, e 3 quilos, né, de terra por ponto, né, que foram selecionados para essas amostras, né, que foram, vamos dizer assim, tratados e mandados para os Estados Unidos, né. Teve uma coisa engraçada, assim, por exemplo, eu peguei as minhas folhas, né, deixei no laboratório e eu tinha 24 horas, entendeu, para avaliar, né, depois que secas, né, para colocá-las na estufa, né. E eu todo na boa, levei para lá e fiquei ótimo, né. Aí a Maria Rita, você não vai vir aqui não? Vai, Maria Rita. Ela falou assim, não, você tem que vir, é muito importante, não sei o que, Maria Rita. Olha, eu sou um arquiteto, se você não explicar as coisas, né, eu não vou saber, né. Mas fiz todos os procedimentos e foi muito interessante o resultado, né? Porque assim, o que as coisas que parecem óbvias, né? Mas o que eu posso falar, né? A Praça Raul Soares, né? Que seria uma praça, vamos dizer assim, que é basicamente algumas árvores sobre o gramado, né? Ela deu realmente assim os piores índices, né? Assim, em relação aos indicadores, né? Por exemplo, a relação carbono e nitrogênio dela foi péssima, né? O carbono isotópico 13 não deu tão ruim quanto a gente imaginava que fosse dar. Mas por quê? Aí vale a investigação histórica, né? Aí eu fui observar que que a Praça Raul Soares já teve muito mais árvores do que tem hoje, né? Mas em um momento de revitalização, retomada ao projeto original, várias árvores foram retiradas da praça e, de certa forma, isso se mostrou, né? Para você ver como o indicador ele é interessante, né? Ou seja, ele mostra coisas que não estão visíveis, né? E, por sua vez, o Parque das Mangabeiras, foi minha área de referência, né? A estabilidade biológica perfeita, uma quantidade muito significativa de ácidos úmicos que foram formados, né? Tá certo? E a Praça Raul Soares ficou num ponto intermediário. Mas, a grosso modo, o que a gente pode dizer? Quanto maior a minha biomassa arbórea, a minha biomassa em serrapilheira, eu posso falar, né? Melhor o meu desempenho em relação ao percentual de carbono, percentual de nitrogênio, na relação carbono-nitrogênio, uma maior estabilidade, né? Ou seja, você percebia realmente que a quantidade de árvores, né? E o percentual a quantidade de serrapilheira formada, né? Influía significativamente nessa estabilidade. E, por sua vez, as áreas que não têm serrapilheira deram os piores resultados. E o melhor, né? O carbono estocado no que a gente poderia chamar de vegetação herbácea arbustiva, ou seja, sobretudo nas áreas gramadas, né, ficou inócuo. Eu não consegui associar nenhum serviço ecossistêmico à área gramada, né?
Então, se a gente for observar sobre isso, quando a gente vai falar de Muito, plantar muito árvores, interessante, muito interessante. Se não, você e o pensar, nível lá, a correlação foi muito significativa, apesar de não serem tantas amostras, serem só uhum, 39, né, que eu mandei para o estatístico, ele falou, Rubens, está tudo muito redondo, muito exato. Meu, deu uhum, 0,85, 0,87, né, ou seja, uma correlação muito importante. São bons E, sim, coeficientes. sim, e aí o que a gente vai ver nesse sentido, né? Que quando a gente planta uma árvore na calçada ou planta uma árvore na grama, o que a gente está fazendo? A gente está bloqueando o ciclo biológico de carbono. Assim, aqueles nutrientes, né, que caem da folha, né, que deveriam ser reintroduzidos no solo, né, aquilo fica ali barrado, né? E o que normalmente o gari faz? Varre e joga fora, né? Então, é de certa lixo, né? forma, é lixo. É lixo. Inclusive em inglês, né, existe uma tradução litter, né? Litter pode ser considerado também como lixo, né? né? Para você ver como uma coisa é. E simplesmente isso não se forma e aí o que vai acontecer? Não, praticamente não existe nada em termos de biodiversidade abaixo do solo no gramado, né? Porque o que acontece? A grama, quando ela se degrada, como ela não tem lignina, né, que uma folha tem, né, ela vai propiciar o crescimento e o desenvolvimento apenas de bactérias, certo? Além disso, né, o que vai acontecer? Como não há um resfriamento, né, o sol incide direto sobre a grama, então o que acontece? Também é um solo muito mais quente, ou seja, é um ambiente inóspito para a geração de biodiversidade. E o contrário, o que acontece quando você tem, então, a formação da serrapilheira, né, que vocês, inclusive, colocam muito bem nas medições, né, Gustavo, né, que eu acho Exato. essencial, né, é um forte indicador, né, Uhum, a serrapilheira, o que acontece? Primeiro, para formar uma camada de serrapilheira, você tem que esperar o melhor momento é quando chove, né? Porque exatamente o que vai rolar? A água vai entrar no solo, né? Isso é muito importante, mas ao mesmo tempo que ela entra no solo, ela vai molhar aquelas folhas. No que uhum, ela molha aquelas folhinhas, né? As folhas, né? Essas folhas começam a se degradar e se forma então uma capa, que a gente fala que é o perfeito. que tampou no solo, né? E na hora que tampou no solo, né? Essa lignina ela começa a se degradar e vai propiciar a geração de fungos, sobretudo, né? Uhum, E esses fungos, quando começam a se alimentar dessa matéria em degradação, né, das folhas, né, eles vão formar então o que a gente chama de ácidos fúlvicos e, sobretudo, ácidos úmicos, né? perfeito. E o ácido úmico é uma maravilha, porque na verdade é uma molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ela não tem formação nenhuma, né, uma forma fixa. Ela é quase um Uhum, chiclete. Ela tem espaços, né, que podem receber, por exemplo, outras moléculas. Então, por exemplo, se tem algum tipo de poluente naquela área, né, o ácido úmico vai e gruda uhum, e retém. capta, né? Por outro lado, também se eu tenho leguminosas, né, que são aquelas árvores que possuem vagens, né? As árvores leguminosas, elas captam nitrogênio do solo. E o nitrogênio é Uhum, essencial para a formação de uma árvore, né? Por perfeito. exemplo, a planta ela leva, por exemplo, se ela precisa crescer para chegar, para levar o dossel dela para o sol, para o céu, né, para fazer mais fotossíntese, ela joga nitrogênio para o tronco, né? Se ela precisa chegar mais na água, como é o caso das árvores do cerrado, esse nitrogênio é captado e é direcionado então para a formação das raízes, né? Tem toda essa questão. Uhum, E quando esse nitrogênio está na serrapilheira, é o ácido úmico que vai fornecer esse nitrogênio conforme as necessidades da planta. Eu acho isso perfeito. fantástico, né? Então, o que Uhum, vai acontecer no geral, né, com essa árvore, com essa rizosfera, né? Porque realmente você começa a ver que começa toda uma fauna começa a se criar desse ambiente fresquinho, úmido, só porque eu deixei essa camada de folhas acontecer. Primeiro, a minha eficácia fotossintética ela vai melhorar, ou seja, a árvore, e depois a gente pode pensar tudo isso em conjunto, ela vai fazer uma fotossíntese mais eficiente, então o que vai acontecer? Ela vai diminuir o calor latente, né, do ar, ou seja, aquele ar ele vai resfriar mais, assim, se a gente for falar de uma metáfora, né, cada folha é um ar-condicionado, mini ar-condicionado, uhum, esse uhum. conjunto, então o que vai acontecer? Esse conjunto de árvores vai resfriar mais, né, então começa então a combater, entendeu, as ilhas de calor de uma forma mais eficiente, né. Você Por outro mexe lado, tanto no calor latente, que vai ser o responsável pela mudança de estado sem alteração de temperatura, como você também mexe no calor sensível, porque quando você passa por essas áreas, elas são
muito mais frescas, a temperatura muito mais baixa, né? Eu me recordo, muitas vezes eu voltava da universidade, quando era estudante ainda, e eu pegava um trecho em que eu pegava um baixio, e nesse baixio tinha uma mata de galeria assim próxima e tal, e uma vegetação que hoje inclusive é a área do Riacho Fundo. E eu passava por ali para ir para casa e com os vidros abertos para aproveitar essa umidade mais alta, essa temperatura mais baixa. Era muito mais agradável do que, por exemplo, nas áreas mais impermeabilizadas ou dos grandes gramados, porque Brasília é uma cidade com muitos monumentos e muitos gramados, e aí você trazendo essa informação bate certinho com o que a gente vivencia, né? É É extremamente muito, interessante isso. muitas vezes quando a gente está numa floresta, a gente acha assim, olha como está fresco e geladinho aqui. Ah, isso aqui deve ser o rio que está aqui perto, alguma coisa assim. Mas não, é É a evapotranspiração. vegetação, A exato. vegetação, né, evapotranspiração, fazendo essa diminuição de temperatura, né, associada ao Uhum, sombreamento. E quando a gente tem exato. árvore no gramado, a gente só tem sombreamento. A gente não tem realmente Uhum, esse efeito, né, que é tão importante e hoje em dia é tão necessário, né? Por isso é. que eu falo, e nessas questões vinculadas a mudanças climáticas, né, a nossa arborização tem que ser carbono intensiva, porque Uhum, senão a gente não vai conseguir realmente, entendeu, fazer frente, entendeu, às ondas de calor que vão se acirrar a partir de agora, né? Mas além disso, tem exato. uma outra coisa muito bacana, né, que eu sempre falo, que é a formação de macroporos, né, porque o ácido úmico ele muda também a estrutura do solo e cria Uhum. espaços, né? Ele E esses agrega, né? espaços, Ele é um elemento de agregação. Então, mesmo que você tenha uma textura argilosa, você passa a ter um comportamento mecânico mais de areia, né? Aí esses tanto, macroporos se verificam. exatamente, tanto que o Rattan Law, né, que é um dos especialistas, né, em solo, né, vamos dizer assim, atualmente, ele fala, inclusive, entendeu, que o ácido úmico ele atua em qualquer tipo de solo. Sim. Né? Porque aí você fala assim, ah, é argiloso, não dá, não, em qualquer tipo de solo, na hora que a matéria orgânica ela entra, ela vai entender, mudar aquela estrutura e vai melhorar esse efeito. Então, por exemplo, Uhum. esses macropórios são responsáveis, por exemplo, pela drenagem natural dos solos, ou seja, a água Perfeito. ela entra mais fácil, entra no lençol freático. Então, já que o Gustavo gosta muito de falar sobre interescalaridade, né? Então, por exemplo, imagina isso, uma bacia hidrográfica sobre um aquífero, né? Funcionando em escala, né? Nesse momento que a gente pode passar por, vamos dizer assim, estiagens muito grandes, né? Então, isso também Ou pode ser uma... assim, o outro lado, né? Por exemplo, a gente falando dos gramados eu ia falar aqui do Distrito Federal, mas eu não estou aí. Os gramados do Distrito Nem Federal, por eu. exemplo, ali na Praça dos Três Poderes, né? Se você pegar o gramado, ele é todo pisoteado, né? Então o solo é compactado. Compactado. Além de você ter a grama em si, o solo ele já está muito mais agregado, muito mais compactado. Então essa questão agrava ainda mais, né? A falta de macroporos, enfim. Não, e Gustavo, se você vê um caso clássico aqui em Brasília, né? A gente pode falar, por exemplo, cada superquadra, mas no geral, eu vi um cálculo, acho que Brasília tem cerca de 67% de área gramada, né? Ou seja, que muitas vezes é dita como permeável, né? E o que acontece na época de chuva aqui, gente? No plano piloto, né? As A cachoeiras, madrinha né? Assim, muda. né? Aquilo bate numa Muitas laje, áreas sabe? Realmente, alagadas. exatamente, Né? alaga tudo, entendeu? Tem vídeo que é quase meme, assim, das cachoeiras das nossas tesourinhas, né? Então a gente vê realmente Uhum. que... E em áreas que poderiam receber serrapilheira, né? Que são eixos centrais, né? De gramados, entendeu? Que nem tem tanta circulação, né? Que poderiam ser otimizadas também, né? Como, por exemplo, também É os uma, parques, o Parque da Cidade, né? O Sul e o Bulemax, que está em formação, né? é, Mas assim, uma das e coisas aí... que eu acho mais legais que eu vi na sua tese foi quando você fez aquela análise daquele índice de umidade, né, de retenção de água, e você mostrou que o setor noroeste que estava surgindo ali, ele ia ter problemas de alagamento, e logo nas primeiras chuvas, já depois da instalação, a gente viu exatamente nas mesmas áreas, ou seja, nas áreas mais altas ali, topograficamente, a gente tem ali, né, problemas sérios de alagamento, e é muito interessante porque a gente verifica na prática aquilo que os sistemas, os índices, os sistemas sensores, a geotecnologia nos mostra. Eu tive uma reunião hoje
só para contextualizar um pouco, com 2 pessoas que tocam um projeto na Ásia, né, na região do Butão e da China, mas preferencialmente na região do Butão, sobre produção de avelã, e envolve comunidades e tal, é super legal. Eu tive uma reunião hoje de manhã com essas 2 pessoas para discutir justamente essas possibilidades, né, de melhoria de vida, avaliação de biodiversidade e tal. É um projeto que já tem 15 anos que está acontecendo nessa região da Ásia. E me chamou muita atenção, porque eles perguntavam por que a gente faz tanto trabalho de campo. E eu dizia, a gente faz muito trabalho de campo porque a gente, além de robustecer os modelos geotecnológicos, a gente precisa entender o que os modelos estão nos dizendo nos estudos preliminares. Então, é fundamental essas verificações. É claro que não é existia uma máxima nos anos 70, nos anos 80, que, principalmente quando surgiu o Landsat, né, a primeira geração tinha essa história, né? Muita gente falava da verdade terrestre, que é o termo usado, né, o ground truth, né, verdade terrestre, contra a mentira celeste. Então, havia essa bobagem na época, né? E a gente está vendo que, como a gente falou há 2 episódios atrás, datasets complexos mostram realidades complexas. E a gente tem isso, ou seja, na tese do Rubens, voltando ao nosso diálogo aqui, na tese do Rubens, ele faz uma análise de um setor que está sendo implementado e diz, olha, há uma tendência dessa área alagar. E quando vem as primeiras chuvas com as quadras instaladas, as pessoas vivendo, a gente começa a ver os grandes problemas acontecendo justamente de alagamento, porque não se levou em consideração esse tipo de indicador, esse olhar de cima com a suposta mentira celeste, né? Que na verdade é a grande verdade. Né? E o melhor também mostra as áreas mais propícias para um traçado de corredores, né? Criando o que a gente pode chamar de uma rede de infraestruturas verdes regionais. Mas eu só tive segurança de trabalhar com isso, Gustavo, principalmente quando você me ajudou nos primeiros passos, entendeu, com o sensoramento remoto, porque eu tive essa base de campo em Belo Horizonte. Né? Isso foi essencial, porque eu sabia exatamente o que era aquilo. Né? Ou seja, realmente é muito emocionante quando você pega, por exemplo, no Parque dos Mangabeiras e vai tirar 1 quilo de terra, né? É biodiversidade, é bicho, entendeu? Sabe? Você percebe assim, a risosfera, né? As micorrizas, né? Elas começam as raízes, né? Para você ter ideia, em um metro né, de solo, né, que a gente tem 600 quilômetros de raízes de fungos. Né? Isso é absurdo. E absurdo. quase ninguém tem ideia, né? Eu lembro a primeira disciplina que eu fiz no CDS com a professora Doris, ela passou um documentário no Netflix, me fugiu o nome agora, mas ele fala sobre o reino fungi, né? Sobre criação de fungos e tal, e explora essa questão de que abaixo de nós existe um universo de coisas acontecendo, muita troca e armazenamento, sequestro de carbono, né? Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, tem coisas que a gente desconhece. Até mesmo questão, tem uma parte específica do documentário que é sobre a catalogação, né, de fungos. E assim, se a gente for jogar aqui uma análise estatística, a gente tem mapeado, catalogado, sei lá, 5% do que realmente existe. Então tem tanta coisa que a gente vai demorar milênios para catalogar e entender todas essas relações. Né? Então, se a gente costuma ficar muito no plano da superfície, né? Nos estudos ambientais e tal, e não entende muito essa relação que a gente tem com a subsuperfície, com o subterrâneo, né? E o quanto isso influencia na nossa vida. Né? Então, assim, é muito bacana quando a gente vai a campo e pega, igual você falou, dá uma olhada naquela raiz imensa e vê aqueles, a depender da condição do solo, aquele solo agregado naquela raiz, né? Às vezes ele está um pouquinho mais úmido, aí ele fica aquelas bolotinhas ali de solo. Então é muito bacana a gente entender isso. Tem gente que não que é da nossa área e, por exemplo, não entende que existe ali embaixo, né, uma porção de fungos e bactérias, né, e eles têm que coexistir. Existe uma relação,
né? Inclusive em matemática, tem que haver, para que as coisas aconteçam, ver o quão frágil é esse equilíbrio, né? E complexo. Para que as coisas aconteçam bem, tem que existir uma certa proporção entre fungos e bactérias ali no solo, e que, na maioria das vezes, a ação antrópica ela vai perturbar isso, né? Então, é muito importante você trazer isso para o debate, né? E tem que ser essas relações com o solo e com o subsolo, né? Elas têm que ser compreendidas também pelo pessoal da nossa área de atuação. E tudo começa com a serrapilheira, né? Esse é o ponto, que é o grande desafio. Eu falo muito que a gente projeta muita floresta de cima, mas a gente não pensa na floresta de baixo, né? Existe, por exemplo, na hora que esse processo de degradação e formação de ácidos úmicos vai se formando, né, é uma proteína chamada glomalina. Então, o que acaba acontecendo? É como se fosse um suplemento alimentar para as árvores, ou seja, além de ter as condições para a fotossíntese acontecer e todos os serviços ecossistêmicos serem gerados pela vegetação, ainda tem esse plus, né, que essa rede de fungos gera, né? E aí, assim, só para dar um fechamentozinho, porque eu falei de macroporos, né, no processo, entendeu, de formação dos ácidos úmicos, tem outra coisa muito bacana que é formado, que pouca gente fala, né, que são os microporos, né? Perfeito. E os microporos, eles são maravilhosos, porque eles são, na verdade, espaços também que são criados no solo, né? E que aquele ecossistema, ele vai usar para quê? Para armazenar água. E armazenar água para quê? Para quando chegar a estiagem, né, aquele ecossistema poder utilizar aquela água. Então, além de tudo, né, se a gente for pensar em termos de arborização, eu posso, inclusive, estar diminuindo minhas regas, né? Ou seja, já que a gente está falando de escassez de água, em mudanças climáticas, né, eu estou configurando, né, eu posso configurar essa floresta urbana de uma forma que ela possa nem precisar, né, de regas, né, conforme a gente for manejando, né? Então, isso é muito importante. E também, né, ou seja, são solos mais úmidos, né, que talvez, além de serem mais resistentes a estiagens, eu jogo aí, quem sabe também um pouquinho mais resistente a queimados, não sei, aí uma coisa aí para vocês pensarem, uma dúvida que eu até jogo para vocês em relação a isso. Né? Legal. Não, fantástico. Eu acho que a gente cobriu bem essa questão. Precisava dar esse fechamento, falar um pouco mais sobre os serviços ecossistêmicos de forma mais detalhada. Esse estudo em Belo Horizonte ele é primoroso para a gente poder trazer isso à discussão. É óbvio, né? Quando a gente pensa, a gente fala evapotranspiração e tal, cara, a gente tem um potencial imenso nas áreas arbóreas, né? Eu tive agora, estou com uma equipe fazendo trabalho de campo na Amazônia e os caras anteontem estavam inventariando lá a samaúma, né? A samaúma joga 1.000 litros de água por dia na atmosfera por evapotranspiração. Uma samaúma. Só que são árvores imensas, né? São árvores imensas, são referências. Então, é extremamente interessante a gente compreender essa importância e o porquê se fala tanto da preservação. Se você retira um bioma como floresta amazônica, como bioma amazônico do contexto brasileiro, se você o degrada, chegando a um ponto em que a resiliência seja impossível de ser revertida, ou seja, você retomar uma condição anterior, né? Ou seja, você extrapola essa resiliência, você começa a ter áreas desérticas aqui na região sudeste, na região de São Paulo, ou seja, na região tropical. Porque se você pegar os principais desertos do mundo, eles estão a 30 graus de latitude, tanto norte como sul. Nós não temos porque a gente tem a presença de uma floresta tão exuberante, tão importante como a nossa. Então, é extremamente importante a gente trazer essa discussão, essa relação com os sistemas sensores, com a geotecnologia, para a gente poder avançar cada vez mais e desenvolver cada vez mais estudos que minimizem, que mitiguem, que adaptem os ambientes às mudanças climáticas e aos principais tipos de degradação que a gente vem experimentando. Eu acho que foi uma... Diga. Só porque, realmente, como você jogou para a floresta amazônica, a gente vê realmente como a gente pode fazer esse sistema articulado em macroescala, mesoescala e microescala. Mas eu tenho a impressão que a saída é essa, na verdade, né? Não é simplesmente só arborizar a minha cidade. Eu arborizar a minha cidade de forma que se conecte a uma grande mancha, né? E a gente possa ter um fluxo regional, interescalar, né, de serviços ecossistêmicos, né? Eu acho que essa talvez seja
o ponto de virada, talvez, que a gente possa fazer, né, em Exato. Exato. Maravilha. É isso. Fechamos então a segunda parte. Semana que vem a gente está aqui de novo, conversando mais uma vez aqui no fascinante mundo do sensoriamento remoto, o quinto melhor podcast em ciências da Terra, segundo o Good Pods. A gente não pode esquecer dessa métrica que é extremamente importante dessa nossa conquista. Maravilha. Meus queridos, fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço, tudo de bom. Abraço, pessoal. Abraço, professores. Até o próximo episódio. Um abraço, até o próximo episódio também. Foi muito boa a conversa. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.